O que é que nesse período da tua vida você tem a dizer a respeito das falhas de memória, dessas manias que a memória tem, dessas armadilhas que o cérebro já começa a nos colocar, nos fazendo trocar nomes, esquecer de lugares, confundir pessoas? Como é que, antes da gente entrar no mérito da história datada dos anos 70, como é que você tem examinado e tem refletido sobre os teus, as tuas falhas de memória, os teus lapsos de memória e, por extensão, esses lapsos de memória de outras pessoas que convivem com você? Olha, em primeiro lugar, Sérgio, eu agora me lembro, inclusive, quando, morando em Genebra, nos anos 70, durante meu exílio, eu assisti uma noite na televisão, creio que no canal francês, que a gente pegava sem nenhum problema, uma entrevista linda com Piaget. E em certo momento da conversa, não me lembro mais quem o entrevistava. Já agora começa já não me lembro. E possivelmente alguém que não tinha a projeção sequer parecida com a do Piaget, que entrevistava um homem que era uma presença de tal maneira lúcida no mundo que a minha tendência é fixar Piaget. Mas na conversa entre os dois, em certo momento a questão da memória aparece, da memória enquanto essa memória de que nós falamos e não do fenômeno memorizar. E ele falava então com um riso no canto do lábio, com aquela cara bonita que ele teve, que ele tinha, e o seu cachimbo. Ele falava e advertia os memorialistas das traições da memória, das armadilhas que a memória cria. E chegou a dar um exemplo com ele mesmo. Com ele mesmo em torno da memória de um determinado momento da sua primeira infância, que ficou marcado nele e que não era verdade. Quer dizer, eu teria duas coisas para falar, respondendo a tua inquietação. A primeira é esta, e eu te confesso, hoje eu dou graças a Deus de ter ouvido e visto o Piaget fazendo aqueles comentários. Porque toda vez que eu falo do que houve comigo, sobretudo quando o que houve se afasta demasiado no tempo da minha existência, eu tenho um máximo cuidado para me certificar de se o de que falo é uma invenção atual, é uma gostosura atual que eu tento inconscientemente encarnar como algo que se deu. Por isso mesmo eu acho, e na advertência de Piaget se encontrava isso, eu acho que quem faz memórias deve ter muito cuidado para não acreditar 100% em que tudo o de que fala se deu. Mas isso, no fundo, alguns momentos das memórias são ficção. Mas são ficção que poderiam ter sido realidade. Como toda ficção, há sempre a possibilidade de que poderia ter existido. O virtual, né? Exato. Então,
Agora, por exemplo, quando eu escrevi a Pedagogia da Esperança, precisa ser um livro profundamente memorial. Em certo momento ele é a memória de mim, explicando a feitura da pedagogia do oprimido, que é o que eu chamei de tramas. Tramas que anunciavam alguma coisa cujo título eu não tinha ainda, que era a pedagogia do oprimido. Em outro momento, que é o último momento do livro, eu falo das tramas de que a pedagogia do oprimido passou a ser o centro. Agora, ao ser a pedagogia do oprimido um livro que eu escrevi, e apesar da independência que a obra sempre toma com relação ao Criador, a pedagogia do oprimido hoje é um livro e, portanto, é uma vida em si. A pedagogia do oprimido não me pede licença para coisíssima nenhuma. Entender? É traduzida em N línguas, e eu só sei porque às vezes os tradutores ou os editores me pedem licença, e outras nunca pediram nem nunca me pagam. Ela tem uma vida nela mesma, mas apesar de ela ter essa vida nela mesma, como toda obra tem. A vida está continuando, mas não está gravando, possivelmente lá. Eu disse que o livro ia sair mesmo. Já agora deixa eu ver esse pedaço aqui. Esses os tradutores ou os editores me pedem licença. E outras nunca pediram nem nunca me pagam. Quer que volte para trás? Não, Você já está com o fio da meada. Já. O problema da memória ainda não chegou a essa fase. Não, essa fase tão Mas, ao mesmo tempo em que a pedagogia do oprimido ganha a sua autonomia, eu dizia, como qualquer obra, ela, ao ser o sujeito, ou a figura central das tramas que eu descrevo, ela me põe também como seu autor, ao nível de sujeito também das próprias tramas. Então, a última parte da pedagogia da esperança é aquela em que eu não apenas falo das viagens que a pedagogia do oprimido, como se fosse agente de mim, organiza para que eu vá a centros como Nova Zelândia, por exemplo, como Fiji, como Pacífico Sul, como Bolívia, como Argentina, não importa. Quer dizer, ela trama tudo isso, mas eu passo a ser uma pessoa viva, o intelectual criador do livro, eu sou também sujeito da trama. Quando no processo de escrever sobre isso, que foi um processo de rememorizar, então, enorme, intenso, você mesmo me ajudou na última vez que passou por aqui, com relação a 2, 3, 4 nomes de gente que era fundamental. Se você não me tem dito fulano de tal, cicrano, beltrano, eu teria prejudicado. Não importa que os leitores brasileiros não saibam quem são aquelas pessoas, mas no momento de escrever, deixar de nomeá-las era uma lástima da minha memória. Então, mas quando eu fazia esse livro, a quem eu me entreguei realmente com uma paixão enorme, com um amor enorme, e ao mesmo tempo com o meu corpo inteiro, sentimentos, tristezas, mágoas, competência, incompetência, memória, esquecimento, razão, crítica. Quando eu trabalhei todos os meses nesse livro, eu me defrontei, foi ou não foi, com esses lapsos.
mas eu estava, de certa maneira, preparado para eles. E isso não dava em mim, por exemplo, quando eu passava 15 minutos, 20 minutos, à procura de um pormenor lúcido que explicasse melhor o fato que eu estava narrando como professor meu. Eu não ficava amufinado, nem dizendo a mim mesmo, será que é a velhice que se aproxima de mim? Não. Pelo contrário, eu dizia, sorrindo, é mais uma arapuca da memória. E continuava buscando. Então, esse estado de espírito da advertência diante da possibilidade de que a história fuja, de que o fato que se deu desapareça na memória e eu ponha algo que não se deu no lugar dele, me ajudou enormemente. E eu cheguei a um momento da escrita do livro em que a experiência da memorização funcionou como a possibilidade da produção de um conhecimento novo. Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso? É que não apenas eu pegava no que ocorreu, mas ao perceber agora no esforço da memória como aquilo ocorreu, eu fazia a percepção daquela percepção anterior. E a percepção nova com que eu percebia o antigo me ensinava coisas que eu não sabia quando primeiro percebi. Então, fazer a memória é um pouco recriar o que foi feito. Agora, é preciso só que quem faz essa memória trace determinados limites para que não saia de uma memória que é também um ensaio de interpretação. Isso é outra coisa que eu experimentei no livro. Quer dizer, eu apenas não tentava me lembrar do fato em que da circunstância em que um fato se deu, mas eu tentava interpretar tão rigorosamente quanto eu pudesse o fato que se deu 40 anos atrás. Então, por exemplo, quando eu cito aquela história linda do operário que, em Casa Amarela, num círculo de pais e professores, em que eu falara sobre Piaget e o código moral da criança, não? E citava o Piaget, o suíço, e no fim de todo o meu discurso lindo, ele fez um discurso exemplar, que eu guardo hoje ainda na minha memória, totalmente ordenado, organizado, em que ele me deu a maior lição que eu, como educador, recebi. Quer dizer, então, a maior lição que eu recebi até hoje como educador foi de um educador também, mas de um educador semi-analfabeto, de um intelectual semi-analfabeto, que era aquele operário que, segundo eu digo no recente livro, possivelmente morreu ruído da tuberculose. Quer dizer, essa coisa não inutiliza o esforço da memória, mas é preciso estar alerta. Mas, para voltar ao que eu dizia antes, quando eu narrei, quando eu contei a história, o discurso, eu tentei hoje, distante, ganhando essa distância epistemológica de que a gente precisa, eu tentei compreender a razão de ser científica do discurso dele a mim e do meu espanto diante do discurso. Quer dizer, o meu espanto, no fundo, era um espanto de classe. Um espanto de classe. Se tivesse aquele discurso sido feito por um colega meu universitário, eu teria discordado do meu colega, mas eu não teria me espantado com a lucidez com que ele me reeducou. Então,
Eu acho, não sei se respondi bem aqui. Não, respondeu. Mas eu acho que esse é um dos méritos desse trabalho. Sim, mas eu queria acrescentar a isso que você está dizendo sobre a memória, a percepção que eu tive sempre muito desagradável de estar diante de pessoas ou de ser eu mesmo em determinados momentos um sujeito que corre o risco de ser um sujeito sem memória. E o que, pelo que eu pude perceber, significa como gravidade, como alienação do próprio sujeito e como redução do sujeito a uma condição de impossibilidade de reação, o fato de não poder, de não ter acesso à própria memória, de não ter o direito à própria memória. E o que eu vejo do ponto de vista de um indivíduo, me parece acontecer também às vezes na história de um povo a quem é negado por uma série de recursos, de censuras, de boicotes, de esconderijos, a quem é negado o direito de conhecer, de saber do seu passado. Não apenas de saber quem foi seu pai, às vezes, ou sua mãe, mas saber de onde veio esse processo todo. Eu, como povo, de onde eu vim, o que é que me trouxe a isso? Ou seja, não será aí, às vezes, uma ação deliberada de determinadas elites, o de cercear ao indivíduo, a um povo, a um grupo, o acesso às fontes da memória para melhor poder manipulá-los? Claro, eu não tenho dúvida disso. Né? Eu não tenho dúvida disso. Isso daí quem cumpre essa tarefa das classes dominantes. Inclusive, eu acho que nesse ponto é bom fazer um parênteses e dizer uma coisa que eu acabo de escrever, num outro livro que eu estou escrevendo. E eu acho que nem toda vez os representantes das classes dominantes se reúnem, por exemplo, num edifício aqui da Paulista, para programar certas ocultações de verdades que a classe popular não deve saber, no sentido de melhor ser dominada, a classe popular, como tu dizia. Não, eu acho que nem toda vez isso, quase sempre não há isso. Quer dizer, é claro que os intelectuais que trabalham para as classes dominantes, esses se encarregam muito de fazer preparos para a ocultação da verdade. Mas o que acontece aí nisso que tu falaste é que a tarefeira dessa ocultação é a ideologia, realmente. Quer dizer, o papel fundamental da ideologia dominante é ocultar verdades que, desveladas, desnudas, criam dificuldade às classes dominantes. Então, na medida em que há uma eficácia na ocultação, há um resultado imediato que é a falta de memória. No fundo, não é nem falta de memória, é a inexistência da possibilidade de se ter memória, como tu dizias. Quer dizer, quando a massa popular não sabe bem quem foi e quem eram as pessoas responsáveis por uma série de desmandos que houve, por exemplo, tomemos um fato, um momento mais recente, durante a ditadura militar, não é apenas porque também há um mecanismo de medo que dificulta a memória. Quer dizer, como uma tentativa de defesa, você se esquece. Ou melhor, você deixa de querer conhecer. E aí então você esquece o que aconteceu, porque nem sequer sabe o que aconteceu. Então, quando hoje muita gente, quando a geração jovem, por exemplo, e isso é uma coisa que me encanta nesse país hoje,
é ver como a geração jovem, até infantil, você estava fora recentemente, veio às praças públicas e pintou suas caras. Não, e pintou, e depois se chamou a si mesma de geração da cara pintada. Quer dizer, a geração jovem, que não sabe, se você perguntar a uma grande parte dessa geração, quem foi Celso Furtado, não, quem foi Sambaqui, quem foi Sambaqui, quem foi Paulo de Tarso, ministro, quem foi Paulo Freire, em 63, possivelmente muitos deles não sabem, porque viveram uma experiência de escolarização em que isso tudo era proibido de ser memorizado. Quer dizer, isso tudo era proibido de ser sabido, de ser conhecido. Mas, de repente, e nisso você veja como o ser humano é um ser misterioso, porque apesar de toda a má educação, não no sentido comum disso, apesar da alienação e da ocultação da verdade que essa juventude experimentou durante os anos, que seus pais experimentaram durante os anos da ditadura, e eles estão experimentando na continuidade de certos hábitos antidemocráticos. Apesar de tudo isso, na medida em que o clima cultural e histórico do Brasil hoje é um clima em que o gosto da liberdade floresce forte, em razão mesma da ausência desse gosto proibido que foi na ditadura. Você vê que é dialético isso. Essa geração sem mestres, porque ela veio para a praça pública agora para o impeachment do presidente, sem estar liderada por partido nenhum. Pelo contrário, veio sem partido. Veio sem partido. Veio sem uma liderança sistemática e autoritária. Veio feliz e contente. Viva a felicidade, digo eu agora. Ela veio sem medo de ser feliz. Pintou a cara, cantou e disse, como uma das meninas que a televisão entrevistou na rua, uma adolescente de, talvez eu calculei pela imagem dela, 13 anos, 12, no dia do impeachment, ela com os olhos cheios d'água, entrevistada na rua, enquanto gritava, enquanto cantava, e disse essa frase que eu vou te dizer agora, porque eu a memorizei totalmente. Ela disse que só essa frase é o espelho de um momento histórico feliz desse país, e que me orgulha, e que te orgulha, e que nos orgulha. Eu acabo de citar essa frase na Europa, nos Estados Unidos, em seminários universitários, criticando a crítica que o primeiro mundo faz a nós. A menina simplesmente disse o seguinte, a adolescente: assim como fomos capazes de pôr um presidente para fora, seremos capazes de nunca mais deixar que a vergonha deixe esse país. Entende, Sérgio? Isso é uma frase de peso, isso é um pedaço da história desse país.